A nossa fé deve ser firme e perseverante, principalmente nos momentos de adversidades. Esse é o estudo de número 1244 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Senhor Jesus, Ele continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Nós podemos aprender através de exemplos bíblicos a fortalecermos a nossa fé no Senhor. Vamos ao nosso tema, fé que nos ensina. Nosso texto base está no livro de João, capítulo 4, do verso 46 ao verso 53. E a Bíblia nos ensina que a fé é valiosa. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 1, na saudação de Pedro, ele diz: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. A nossa fé é valiosa. Valiosa significa preciosa, inestimável, que tem valor, extremamente útil. E outra versão desse versículo diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A fé igualmente valiosa se refere à crença em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O autor de Hebreus nos ensina que sem fé é impossível agradar ao nosso Deus. Eu sempre falo isso nos nossos estudos. Hebreus capítulo 11, verso 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus, portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a Ele. Então, sem fé não podemos agradar ao nosso Deus e não podemos nos esquecer desta verdade bíblica. O autor de Hebreus, ele também nos ensina que nós devemos perseverar na fé. Hebreus capítulo 3, verso 6. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus, e essa casa precisamente somos nós, isto é, se retivermos com fé perseverante a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. O nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso alicerce, Ele é a nossa força, Ele é o nosso fundamento. A Bíblia nos ensina que Ele é autor e consumador da nossa fé. Nós devemos ser perseverantes, devemos lutar contra a incredulidade e ter a consciência que somos parte do corpo de Cristo, somos a sua casa. Devemos ser fiéis até o fim. E Paulo nos ensina que devemos encorajar uns aos outros na fé. Romanos capítulo 1, verso 12. Quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. O encorajamento na fé nos ajuda a crescermos na fé, a fortalecermos a nossa fé e compartilhá-la. E podemos compartilhar através da palavra de Deus, dos testemunhos, da oração, da comunhão com os irmãos, sendo usados por Deus para ajudar os nossos irmãos a perseverarem na caminhada cristã. Pedro, ele nos ensina que nós somos protegidos por meio da fé. 1 Pedro capítulo 1, verso 5 diz que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Nós somos protegidos pelo nosso Deus por meio da fé, pois somos orientados,
guiados, guardados, fortalecidos. E a Bíblia ainda nos ensina, somos livres do mal. A Bíblia também nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra do nosso Deus. Romanos capítulo 10, verso 17, como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. A palavra de Deus é fundamental para a nossa fé em Cristo Jesus. Nós precisamos nos alimentar dela, pois ela nos fortalece e nos leva para mais perto do Senhor. Através dela, nós aprendemos quem Ele é. A Bíblia nos ensina através do exemplo de um oficial do rei, ou seja, um funcionário do rei Herodes Antipas, que ele ouviu falar sobre Jesus, ele creu, ele teve fé, uma fé firme que gerou atitudes de bênçãos. O oficial do rei, ele tinha um problema, era um problema gravíssimo. Vamos ver qual é? João capítulo 4, verso 46. Então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. E ali havia um oficial do rei, olha o problema, cujo filho estava doente em Cafarnaum. O filho daquele homem estava enfermo, e foi justamente lá em Caná que Jesus realizou o primeiro milagre dele. Ele transformou água em vinho, desafiando a lei da química, e esse milagre foi divulgado por muitos. Jesus, ele era bastante conhecido, e o filho do oficial estava lá em Cafarnaum, uma cidade localizada na costa norte do Mar da Galileia, também na região da Galileia. E o oficial do rei, ouvindo falar sobre Jesus, ele creu e ele agiu. João capítulo 4, verso 47 diz: quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galileia, vindo da Judéia, dirigiu-se até ele implorou que descesse para curar seu filho, que estava a ponto de morrer. Chegando até Jesus, aquele homem contou para Jesus a situação do filho e implorou para Jesus ir lá em Cafarnaum, onde estava o seu filho. Implorar significa clamar, pedir, rogar, suplicar. Implorar não é exigir, é clamar, é pedir. E Jeremias, ele nos ensina que nós devemos clamar, que nós devemos pedir ao Senhor, porque Ele nos ouve. O salmista também ensina que nós devemos chamar pelo nome de Jesus. Salmo 91, verso 15 diz: sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe. Estarei sempre com Ele nos momentos mais difíceis. Quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Nós devemos em todos os momentos vivermos na dependência do Senhor, clamarmos ao Senhor, rogarmos, invocarmos, porque servimos o Deus vivo e poderoso, o Deus que nos dá atenção, o Deus que nos responde. Ele nos ajuda e Ele também nos honra. Que Deus tremendo é o nosso Deus. O oficial do rei, ele foi ter com Jesus, ele clamou, ele expôs a necessidade dele, ele foi ouvido pelo nosso mestre, ele recebeu a atenção do nosso Senhor, e assim é conosco. Aquele oficial do rei, ele estava condicionado que Jesus deveria ir até Cafarnaum, aproximadamente uns 30 quilômetros de distância, onde estava o seu filho, e Jesus o repreendeu. João capítulo 4, verso 48 diz: e Jesus lhe disse: a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. Muitas pessoas só creem vendo acontecer o que esperam, mas Jesus, Ele nos ensina que nós devemos ter fé, independente das circunstâncias. Assim como Ele repreendeu o oficial do rei, nós podemos nos lembrar que Ele repreendeu a Tomé. Vamos conferir em João capítulo 20, verso 29, ao que Jesus lhe afirmou: Tomé, porque me viste, acreditaste? Bem-aventurados que não viram e creram. Quando os discípulos disseram para Tomé que Jesus tinha ressuscitado e tinha aparecido para eles,
Tomé condicionou que só creria se visse Jesus, se visse as marcas da crucificação, se colocasse o seu dedo onde estavam os pregos e colocasse a sua mão no lado que Jesus foi perfurado pela lança. Jesus, quando ele apareceu a Tomé, o repreendeu, falou para ele fazer o que tinha falado, ou seja, põe a tua mão, faça o que você falou. E Jesus falou para ele assim: Tomé, seja crente, não seja incrédulo. E ainda ensinou que felizes são os que não viram e creram, pois é necessário crer antes de ver. Olha como nós precisamos aprender com a fé desses servos de Deus. Voltando ao oficial do rei, ele foi repreendido por Jesus e insistiu para que Jesus fosse até Cafarnaum para poder curar seu filho. Muitas vezes nós também condicionamos o agir de Deus da nossa forma. João capítulo 4, verso 49 diz: o oficial do rei disse a Jesus: Senhor, desce antes que o meu menino morra. Ele estava demonstrando a fé que ele tinha. Ele sabia que Jesus podia mudar a história daquele menino, mas ele estava condicionado que esse milagre só aconteceria se Jesus fosse até Cafarnaum, até onde estava o menino. Mas o nosso Senhor, ele não está condicionado a nós. Ele não é obrigado a agir do jeito que queremos. Ele é soberano. Ele age como bem parecer a ele, como reconheceu o rei Nabucodonosor. Vamos conferir. Daniel capítulo 4, verso 35. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Que verdade é essa que o rei Nabucodonosor está dizendo? O que ele quer nos ensinar é que Deus age com os exércitos dos céus e Deus age com os habitantes da terra de acordo com a vontade dele, com o propósito dele. Ele não está limitado, ele não é restrito ou condicionado a agir de acordo com a nossa vontade. E o oficial do rei, ele teve fé firme que Jesus tinha todo o poder para curar seu filho, mas infelizmente ele estava achando que seria somente através da sua maravilhosa presença lá onde o menino estava. E Jesus, ele confrontou a fé daquele oficial. Ele não foi até onde estava aquele menino, mas ele deu uma orientação, ele deu uma palavra àquele pai. João capítulo 4, verso 50, a parte inicial diz: assegurou-lhe Jesus: pode seguir, o teu filho vive. Jesus, ele deu àquele oficial uma palavra de bênção, uma palavra de cura, uma palavra de ânimo. A palavra de Jesus é poderosa, a palavra do nosso mestre tem poder. Jeremias capítulo 23, verso 29 diz: não é a minha palavra como fogo mais poderoso, indaga Yahvé, e como uma marreta que despedaça a rocha. A palavra do nosso Senhor é poderosa, ela é eficaz, ela é digna de confiança. E Jesus, certa vez, ele disse a Marta: se ela cresce, ela veria a glória de Deus. João capítulo 11, verso 40 diz: encorajou a Jesus: eu não te falei que se creres verás a glória de Deus? Quando Jesus disse isso a Marta, era uma situação de muito sofrimento que ela estava vivendo, porque Lázaro, seu irmão, estava morto, mas ela também creu na palavra do nosso Jesus. E o oficial do rei, ele creu na palavra de Jesus. João capítulo 4, verso 50, a parte final diz assim: o homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. A fé dele não estava mais condicionada. Ele creu e ele se foi.
No caminho, ele encontrou os seus servos e recebeu a boa notícia. João capítulo 4, verso 51 diz: e quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia: teu filho vive. Sua oração foi respondida, seu filho está vivo. Sua perseverança teve resultado. Nós podemos entender como se os servos dele estavam dizendo isso: meu Senhor, o teu filho vive. Aquele oficial do rei questionou como que isso tinha acontecido. João capítulo 4, verso 52, então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado, e eles lhe disseram: ontem, a hora 7ª, a febre o deixou. Pode ter sido até por curiosidade, para poder comprovar a veracidade do poder das palavras de Jesus. Mas aquele oficial, ele comprovou e ele viveu agir misericordioso do nosso Jesus a seu favor, e a sua fé teve resultado. João capítulo 4, verso 53, olha que diz: assim o pai reconheceu ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive, e creu ele. E todos os que viviam em sua casa, a fé dele resultou, além do milagre da cura do seu filho, a salvação de todos da sua casa. Vou começar a concluir. Muitas vezes a nossa fé está condicionada, está limitada por nós mesmos. E nessa passagem do oficial do rei, nós podemos aprender que Jesus não está limitado a nós, não está limitado a tempo, não está limitado a um local geográfico. E é necessário crermos para vermos e não vermos para crermos. O oficial do rei recebeu abundantemente mais do que ele foi buscar. Ele e a casa dele receberam a salvação, e isto é infinitamente maior e melhor do que tudo que nós podemos receber. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os teus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça de dar o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal Jabá que Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jabá que Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.